E estamos ao vivo, começando a 7ª live da Jornada da Realização. Esperar o pessoal entrar. E a nossa convidada especial, que hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Deixa eu ver quem tá entrando. Letícia, Fernanda, a Júlia já tá aí, Melissa, Andressa. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas! 7ª live da nossa Jornada da Realização. Estamos afunilando o conteúdo. Como eu falei pra vocês, hoje, além dessa live, a gente tem aula de noite, tá? Então, quem não tá nos grupos ainda, entra. O link tá lá no meu perfil, que hoje a gente ainda tem aula, tá? E na 7ª live hoje, então, o tema da live é como expor a sua verdade, a sua essência, a sua voz através do seu trabalho. Então, no fim das contas, como saber se você está no caminho certo, como saber se você já está vivendo do que você ama, enfim, como descobrir isso. E então a gente está afunilando um pouco mais do conteúdo e eu acho que uma excelente forma de demonstrar isso é aprender com as experiências de outras pessoas, nos inspirarmos e termos referências de pessoas que já vivem do que amam e que não tiveram também essa linha linear, né? Como eu falo pra vocês, a gente se encontrar na nossa carreira, se encontrar na nossa profissão, não necessariamente é uma linha reta para todo mundo, não é a primeira coisa que a gente descobre, é um processo, né? É um processo de autoconhecimento e vocês vão ver como tudo fica conectado com tudo que a gente tem falado ao longo da jornada. Então eu vou apresentar para vocês a Júlia, que é uma linda, vocês vão amar ela. Ela é minha colega de mentoria, então ela vai contribuir hoje com vocês, contando um pouco da história dela e também falando um pouco sobre o que ela faz hoje e como isso pode ajudar vocês a também se entenderem, a também se descobrirem, tá? Então, ó, foco, prestem atenção que eu vou chamar a Júlia e ela vai se apresentar pra vocês, tá bem? Bora lá, então. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá que hoje vai tudo dar certo. Olá! Oi, Júlia! Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde! Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu tenho uma felicidade enorme estar aqui compartilhando, porque realmente, como você falou, não foi fácil e muitas vezes ainda não é também, né? Eu acho que desmistificar essa questão de que é uma linha, que existe uma fórmula mágica, eu acho que o seu trabalho é incrível, isso é incrível. As pessoas têm que entrar bem conscientes do que é o processo, para que isso tenha mais resultado, né? Muito bom, obrigada. E como eu tenho falado ao longo da jornada, por a gente não saber alinhar essas expectativas, né? Quanto os nossos pais, as pessoas ao nosso redor, a gente fica confuso, né? Poxa, será que é isso que eu amo ou não? Será que eu deveria seguir aquele caminho, né? Então, eu tenho certeza que tu compartilhando a tua história, esses insights vão começar a surgir. Então, nos conta, como é que foi esse processo de se descobrir profissionalmente para ti? Bom, gente, eu sou a Júlia Rossini, né? Como a Tiane falou, hoje eu trabalho com comunicação estratégica, ajudo empresários a se posicionarem de forma autêntica na internet. E nem sempre foi assim, né? Como a Tiane já adiantou. Eu tenho uma vida bem louca, na realidade. Eu já tive várias coisas, já fiz várias coisas. E eu já errei muito, muito mesmo. Então, eu já fiz 4 faculdades e abandonei. Eu só finalizei a última, né? Que foi em design gráfico. Foi a que eu consegui finalizar, porque tinha mais a ver comigo. E durante todo esse processo, eu sempre busquei o empreendedorismo. Eu sabia que minha veia estava lá, mas ao mesmo tempo, é como se eu não visualizasse a minha vida totalmente lá. Porque a sociedade mesmo, ela diz muito pra gente que você precisa se formar, ter um bom emprego, e aí só então depois você pensa em abrir um negócio, depois você pensa em não sei o que lá. E aí eu vendia coisas, eu vendia acessório, depois eu vendia bolsa, depois eu já abri vários Instagrams da vida, né? Só que na realidade o meu foco, eu achava que lá não ia me fazer crescer. E muitas vezes eu tive sempre, isso foi muito bom pra mim, o apoio da minha mãe, né, da minha família aqui de casa, mas nem toda a família me apoiou assim, né? E aí eu escutava muito, que eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado, que é algo do tipo, rapaz, faça um concurso público. Depois que você tiver o dinheiro, aí você inventa. Fica fazendo essas doidices, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Tu já ouviu isso, tipo? Que eu já ouvi. Não, mas até hoje eu tenho amigas que falam.
Eu já ouvi muito, e eu ouvia muito isso da minha avó, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E aí, a questão da expectativa que você falou, ela é muito importante, porque quando você consegue visualizar o que você realmente quer, mas não perfeitamente, você entende que as pessoas estão falando isso não para te criticar, mas porque essa é a visão que ela tem de que é um sucesso na vida, né? E aí, só para encurtar a minha história, porque ela é bem grande, eu vou contar só o fim. Eu tive 2 empresas que eu resolvi fazer mesmo, com CNPJ e tal, e elas faliram juntas. Foi péssimo, assim, a época. E foi quando eu digo que eu cheguei no meu fundo do poço. E naquele momento era a minha oportunidade de nunca mais tentar encontrar o meu propósito, o que eu realmente amo. Que aí foi, inclusive, nessa época que eu disse, tá, eu vou fazer concurso, todo mundo diz, né? Então eu vou estudar para concurso, então eu vou largar isso aqui, não é para mim, eu não sou boa. Porque eu errei muito já. Então chegou a hora que até você disse, pô, velho, isso não é para mim mesmo. Se fosse, daria certo. E aí eu estudei para concurso por um tempo, mas não larguei o empreendedorismo. E foi quando eu comecei a perceber que não era aquilo, tá? Eu entrei num processo de autoconhecimento bem grande, né? Durante desse fundo do poço, foi de lá que eu saí, né? Me conhecendo e entendendo os meus potenciais, o que é que eu realmente sou boa, o que eu não sou. E me abraçando, né? Entendendo, velho, é você, o que você é, não o que os outros são, não o que os outros querem que você seja, né? Mas o que você entende que você é hoje. E aí foi importante para mim, foi um processo mesmo. Uma coisa que é muito, muito legal de falar, que, gente, não tem uma ponte do nada que você acorda no outro dia, já tá no lugar perfeito. Isso não acontece, tá? De jeito nenhum. Porque é gradativo. Você vai. E dói, tá? Não é muito prazeroso, não. Assim, mas é uma dor boa no fim, porque você sabe quem é você, que você gosta disso, que você não gosta daquilo. E eu passei por esse processo e foi quando eu, aos poucos, fui chegando no que eu sou hoje. A Tiane disse aí que eu ia dar uma dica de como que você faz para... Nem sei se eu já posso falar agora. Como é que você faz para usar isso, essa parte da sua descoberta para você começar a se reposicionar. Quando eu decidi o que eu queria fazer, que eu disse, velho, é isso, eu preciso ajudar pessoas, esse é meu chamado. Então eu não sabia como. Eu não sabia que ia ser com comunicação, até porque muitas das coisas que eu ensino hoje eu não sabia. Eu errei no passado. E foi o que me construiu, né? A ser quem eu sou hoje. E aí eu disse, eu preciso ensinar com o que eu sei. Então eu vou sair falando. Aí eu criei um canal no YouTube. Eu criei um canal aqui no meu Instagram, ele era privado e eu transformei ele em... Na hora eu fiz uma postagem e disse, gente, olha, a partir de agora você vai ver a diferença, porque eu vou começar a postar minhas descobertas. E eu quero com isso ajudar outras pessoas. Então, desde esse processo, eu já estava me expondo para o mundo com medo mesmo, porque eu tive muito medo. Eu não sabia, esse é o maior erro, gente, tá? Presta atenção nisso. Para você dar o primeiro passo, você não precisa ver o caminho inteiro. Meu Deus, voltou. Deu uma travadinha, mas acho que agora voltou. Voltou. Você não precisa ver o caminho inteiro para você começar a caminhar agora. E isso me ajudou, porque eu consegui visualizar isso. Eu fui com medo mesmo, eu tinha medo, mas eu disse, não é isso que eu quero? Então, é assim, vai. Posso errar de novo, eu já errei várias vezes, tá tudo bem. Eu levanto de novo. Nem sempre o tempo todo tá tudo bem, mas quando você bota na sua cabeça que é assim, que a vida é assim, que é de altos e baixos, e que você busca as pessoas certas ao seu lado para te ajudar, é muito mais leve. Não simples, leve. Muito né? bom. E eu sempre falo isso, né? Que na verdade a gente tem que escutar, às vezes, a mesma coisa por pessoas diferentes. Então, assim, ó, tudo que a Júlia falou agora, vocês sabem que é tudo que eu sempre falo, que a gente tem falado aqui na jornada, mas a gente precisa realmente escutar. E é legal escutar de outras pessoas, porque vai confirmando, vai se tornando mais real na tua cabeça, né? Então, esse processo que a Júlia falou, primeiro, para todo mundo,
nunca ache que você está perdendo tempo. Eu digo que tu só começa, talvez, a perder tempo quando você, digamos, tudo que a Júlia realizou, do tipo assim, realmente não é isso que eu quero fazer, eu já tenho certeza que não é isso. Se você decide permanecer em algo que você já sabe que não quer, talvez aí você sinta que está perdendo tempo. Mas fora isso, toda a experiência você utiliza. A Júlia, hoje, o trabalho dela é um combinado de todas as experiências que ela teve antes, né? Isso que é o mais legal, é o mais bonito de ver na história de todo mundo. E olha o que a Júlia falou, né? De que, além do que a gente fala, né? De começar mesmo com medo, você não precisa saber do caminho inteiro, né? Foi o processo de, poxa, eu preciso me conhecer. Passou por um processo de autoconhecimento e aí vem um momento mais difícil, que é o queimar a ponte, é o decidir. Vou me expor ao mundo, vou me expor ao erro, vou colocar todas as minhas inseguranças em jogo. E eu sei o quanto isso é difícil, né? Então, como eu falei pra Júlia, todo mundo que tá aqui tá talvez esteja nesse processo de queimar a sua ponte, de decidir o que não quer mais e dar esse passo no escuro, sem saber todo o processo. Então, como é que foi para ti esse processo mental de tomar decisão, talvez ver julgamento de outras pessoas, de ficar nervosa? Tem os seus boletos para pagar, tem a sua vida, tem as dúvidas, tem... Como é que tu lidou com tudo isso? Como o Marcos falou aí, até eu acho que eu vi um comentário dele, ele botou que não foram erros, foram aprendizados, né? Na questão da jornada. Exatamente. Tudo o que eu vivi hoje é o que eu sou, bem melhorada. Então, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria a consciência do que eu tenho hoje. Porque muitas vezes a gente diz assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje no passado, é impossível. Porque você não viveu no passado. Você tem a cabeça que você tem hoje porque você viveu o que foi possível ser vivido. E aí, o que você me perguntou combina com uma pergunta aqui, que ela disse assim, meu medo é de começar errado. Como é que você vai saber o certo e o errado se você não começar? Né? O que é que eu fiz? Eu tinha muito medo também, como eu falei. Eu não sabia nem o que eu queria ensinar, gente. Eu não sabia. E se você depois for visitar no Instagram e descer lá nas postagens, você vai ver que eu falava de outras coisas. Que eu não Muda falo. muito, né? Uhum. Eu não Muda falo. com o processo. Então, e muitos dos meus vídeos iniciais eram sobre as coisas que eu ia aprendendo. Então, eu ia aprendendo e eu compartilhava. Eu acho que não existe certo ou errado. O certo e o errado, ele está na nossa cabeça. Na nossa crítica com nós mesmos. E aí, como é que eu fiz para superar todo o questionamento e meus medos? E eu fiz. Eu acho que não existe nem fórmula mágica para isso, sabe, Tiane? Eu acho que é aquela coisa assim. Você se aceita como uma pessoa imperfeita. Eu vou errar. Eu sei que uma hora isso vai acontecer. Porque vai, mas eu vou dar o meu máximo dentro do que eu sou como pessoa. E aí, você sempre dar o seu máximo e entende que se você errou, se alguém criticou, é porque aquela pessoa não tá ali para aprender com você, ela não é seu cliente, ela não é seu público. E não foca nela. Foca no que você pode fazer de melhor. Ninguém é 100% perfeito. E eu, como eu falei, meu primeiro lançamento... Quando eu ensinava o que eu não ensino mais hoje, eu falava sobre produtividade, sobre, enfim, sobre gestão de tempo. E hoje eu não falo mais sobre isso, né? Apesar de eu gostar muito. Na época eu fiz um lançamento. E sabe quem estava no meu lançamento? Minha mãe, minha cunhada, meu irmão e meu noivo. Eram só essas pessoas. Eu tive 0 vendas. Mas eu continuei firme. Por quê? Porque eu sabia que é uma caminhada. Nossa, mas esse é um ponto muito importante, né? Deixa eu só pegar o gancho, porque, primeiro, eu acredito muito nisso, sabe, Júlia? De que um pequeno indicador de que tu tá no caminho é quando tu te dispõe a esse processo de humildade. O processo de humildade de começar pequeno, o processo de humildade de aceitar que você vai errar, né? Eu sempre falo, é a questão da expectativa. O fato de você esperar ser perfeito, esperar não ter medo, esperar ter confiança é o que tá te iludindo. Quando tu tira essa ilusão e tu te dispõe ao erro, a humildade de começar pequeno, cara, as tuas chances de ter sucesso são gigantes. Porque tu já passou pelo maior teste que podia, que é isso aí que tu fez. Então, e aí o seu olhar é que faz toda a diferença. O que eu poderia ter pensado na época? Gente, isso não é pra mim, não deu ninguém. Ninguém quis comprar, ninguém quis assistir. Mas na realidade eu pensei,
que bom que ninguém assistiu. Porque esse erro eu posso melhorar na próxima quando tiver mais pessoas. Então, ao invés de eu me frustrar pelo errado, eu entendi o que estava certo ali, o que precisava ser melhorado. E aquilo foi um incentivo para que eu fizesse de uma maneira mais assertiva na próxima. E é uma construção, de fato, independente de ser na internet ou fora da internet, é uma construção de pessoa. Você está se construindo como um ser. Você está se construindo como um profissional. Ninguém nasce sabendo. Então, o fato... E eu não sou perfeita, tá, gente? Longe disso. Tô falando pra vocês, assim, o que eu evoluí até agora. Mas ainda tenho muito pra evoluir, né? E o fato e o que faz a diferença mesmo é o seu olhar, eu acho. Não é? É a maneira como você olha para aquilo. Você pode se mutilar, mas você pode aprender. E você pode entender. Vão ter erros que vão vir, porque um acerto, ele é composto por muitos erros. Uhum. Né? Você junta vários errinhos ali até você acertar. Ou seja, tudo é uma questão de perspectiva, né? Tenho falado sobre isso também. Perspectiva são como as crenças que você tem, né? Baseado nas crenças que você tem, é daí que vem a tua perspectiva, o teu olhar para o mundo. Por exemplo, se você acredita que você pode aprender qualquer coisa, qualquer habilidade que for importante para ti, por mais que tu erre, tu não vê aquilo como um erro, um fracasso, uma fatalidade para a vida inteira. Tu diz, tá, isso é o processo. Ou seja, tudo tem a ver com mentalidade. Por isso que eu tenho falado tanto sobre autoconhecimento. Eu sei que quando a gente fala o termo autoconhecimento parece algo vago, mas não é. Tem como se tornar algo prático. Só que não é do dia para noite. As pessoas querem coisas do dia para noite. É um processo realmente. Então, assim, ó, o que foi? Isso é uma coisa importante, né? Eu falo que nesse caminho para tu te realizar profissionalmente, vê se tu concorda, pouco importa o que tu faz, e sim como tu faz. Sim. Porque foi no processo do como, do teu comportamento, não importa o que tu estivesse fazendo, que tu foi juntando as peças para te encontrar, para dizer, poxa, são essas coisas que eu gosto, esse era o meu comportamento, era dessa forma que eu gostava de agir. E são esses pontos que tu junta para criar uma carreira que tu ame, né? Por isso que é tão importante a gente se desenvolver pessoalmente. O nosso comportamento, a nossa mentalidade é o que mais importa. Então, nesse processo, quando tu foi olhar para trás, para quem é a Júlia, né? Para descobrir qual é a minha voz, o que é que eu gosto, o que foram esses pontos que tu conseguiu compartilhar, o que tu foi pensando? Essa parte que você falou aí do fazer e do como, ela é essencial. Acho que é por isso que ele é meu slogan, bora realizar. Se você não faz, você não tem como saber nada. Absolutamente nada. Se você não se coloca em movimento, as coisas não dão certo, mas também não dão errado, não dá nada. Fica ali parado, né? Então, o movimento, independente de qual direção, independente de o que está sendo feito, faz você ter clareza. Se é aquilo, se não é, faz você mudar. Então, o realizar, ele foi crucial para mim. Por isso que eu disse, eu comecei a comunicar sem nem saber o que eu ia comunicar. Eu fui. E eu disse, vou, e o que tiver de ser, vai ser, e se tiver, volto. E aí, o que é que durante o processo... Oi, travou. O que é que foi acontecendo durante o processo que eu fui sentindo, né? Hoje, olhando para trás, parece que foi assim, uma piscada. Só que não foi. Foi um processo mesmo de um ano inteiro. Na realidade, minha mãe diz que foi minha vida inteira de processo. Mas que eu decidi foi um ano de processo, né? E aí eu fui tendo a clareza de que as coisas precisam vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse foi o primeiro ponto. E eu comecei a cavucar dentro de mim o que tinha aqui que poderia ser usado de alguma forma. Uma das coisas que eu percebi é que muita gente, ao buscar saber o propósito, o que tem de melhor, ela já quer botar um preço nisso. E aí, na hora de você precificar, você não sabe. Ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro ajudando pessoas? Não dá, como é? Né? Esse é um grande empecilho que bloqueia muito. O que eu fui sentindo? Eu parei e pensei, tá, o que eu mais gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Aí eu saí eliminando, né? E aí, à medida que eu ia estudando um pouco, tipo, eu estudando sobre paralisia por análise, e aí eu comecei a entender que eu passava por isso. Aí eu comecei a compartilhar. E o que foi mais ativando em mim, que eu tava no caminho certo,
foram os retornos das pessoas. Não foi compra, não foi venda de nada. Foi, de fato, alguém curtir uma publicação, uma pessoa dizer, Júlia, obrigado, me ajudou, né? Apesar de ter sido um tema totalmente diferente do que acontece hoje. Então, você tem que estar atento a 2 sinais. Os seus sinais de que você está feliz com aquilo, eu acho que é um dos principais, né? Sem se cobrar tanto, sem cobrar das outras pessoas, começa por você. E o segundo é o de fora, e não é de qualquer pessoa, começa por aí, tá? Não é qualquer pessoa que vai te valorizar, não é qualquer pessoa que vai te dizer que massa que você está fazendo. Não é. Tem as pessoas que não estão preparadas para você e tem as pessoas que não se conectam com você. Até hoje eu escrito crítica e tá tudo bem. Né? Exatamente. Mas quando você entende o passo a passo, ele não existe, acho que, um passo a passo, assim. Porque chega um determinado momento que tudo se mistura e começa a fazer sentido. No começo, você fica meio que, tá, mas eu não sei meu propósito, mas eu não sei não sei o quê, mas eu não sei nada. E aí eu digo, vá, mesmo sem saber nada. Deu passo. Eu acho que o importante, eu não sei se tu fez isso no início, mas tu fez coisas em paralelo? Tipo, tu tava num trabalho e em paralelo tu tava pesquisando algumas coisas. Como é que foi esse processo pra ti? Vamos lá. Quando eu decidi começar a entender o que eu realmente gostava, eu estava com uma loja de roupa feminina online. E eu comecei dizendo, essa loja vai ser a loja que, né, e tal. Só que lá no fundo, eu sabia que não era o que eu queria viver fazendo. Eu não me visualizava dona da loja e tal. Mas eu dei meu máximo ali. Eu tava fazendo só isso. Isso é importante. E eu tava precisando também... Queria fazer crescer, então eu foquei. Eu foquei naquilo, comecei a trabalhar com aquilo, porque eu tinha acabado de me formar, eu não queria trabalhar em uma agência, eu já sabia o que eu não queria, eu só não sabia o que eu queria. Sabia o que eu não queria. E aí eu comecei a trabalhar na loja, trabalhei. E à medida que eu ia trabalhando, eu ia entendendo dentro da loja o que eu gostava e o que eu odiava. E aí, a parte que eu odiava, ela era muito forte. Sabe? Essa parte de fornecedor, de erro, de caixa, de não sei o que. Eu não gostava de nada disso. Eu gostava do marketing, da comunicação. Eu gostava da venda. Aí, eu cheguei num ponto onde minha loja dava muito dinheiro. Ela me dava dinheiro, vendia muito. Mas eu não era feliz. Porque a parte negativa era muito forte para mim. Ela me impactava muito. E aí, por esse motivo, eu disse... na realidade, enquanto foi acontecendo isso, eu fui estudando mais sobre o que eu mais gostava. A gente tende a fazer isso, né? Isso, em paralelo, tu estava estudando. Tá, é aí que eu queria chegar, ótimo. Em paralelo. Enquanto eu estava com a loja, eu estava estudando o que eu mais gostava da loja. Então, eu comecei a crescer naquilo, né? Comecei a estudar sobre marketing, querer fazer curso, não sei o quê. E a parte que eu não gostava, eu estava ignorando ali, né? Deixar ela lá. Né? Muito bom. Aí, chegou um momento que eu disse, é isso que quando eu entendi que era o que eu queria... Eu já vinha testando isso devagar, em paralelo, como você fala. E aí chegou um momento que eu precisei escolher. Ou eu vou crescer nisso, ou eu vou continuar aqui do jeito que eu tô, né? Para que eu ganhe mais dinheiro na loja, eu preciso me dedicar a toda a loja. Se eu quiser isso, que é a parte da loja que eu gosto, eu tenho que sair dela. Porque você precisa estar focado para você crescer. E aí foi quando eu fiz meio que a transição, né? Eu saí da loja... Eu vendi a loja, deixei ela lá e comecei a começar de novo. Foi quando eu comecei a trazer para mim, né, o autoconhecimento, buscar o contribuir com o outro. Foi nesse momento de transição. Não foi da noite pro dia. Muito bom. Então, para falar de transição, eu vou abordar mais na aula de noite, porque é mais específico, porque cada pessoa tem um contexto diferente. Cada pessoa tem um contexto de como e quando pode conseguir fazer essa transição. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: primeiro, coisas que as pessoas já podem fazer. Explorar, porque eu acredito que todos os elementos dessa sua paixão, que ainda não tá... Os pontos não estão ligados, mas todos os elementos estão espalhados. Porque faz parte da sua história. Eles já estão espalhados. Todos os teus elementos já estavam espalhados. Eles só não estavam juntos. Eles não estavam na forminha direitinho, né? Tipo, tu tá com todos os ingredientes ali. Você pode fazer N receitas, né? Você pode fazer várias receitas com aqueles ingredientes. Só tem que escolher qual é a receita certa, né? Qual é o processo que te ajuda a juntar a receita do jeito certinho, a receita de bolo?
é o autoconhecimento e também tem a parte externa, que são as referências. E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que uma coisa que te ajudou foi começar a observar, seguir, acompanhar, estudar pessoas que faziam coisas que tu queria fazer. Tu começou a conhecer pessoas que trabalhavam com marketing digital, aí tu começou a achar legal, aí de repente tu começou a visualizar, poxa, eu poderia fazer isso, que é uma parte extremamente importante, porque se tu não acredita que tu pode fazer, tu só olha como espectador. Quando tu começa a observar aquela pessoa, poxa, eu poderia fazer igual, é aí só um adendo assim, ó, por exemplo, por que ninguém hoje sonha em ser, sei lá, astronauta, em ser presidente, em ser... Porque você olha para aquela pessoa, você não fica, pô, eu quero fazer o que ele faz. Tu olha de fora. Quando você consegue olhar para uma pessoa e dizer, poxa, eu queria ter aquele estilo de vida, de repente seria legal, é porque tem alguma conexão ali com o que a pessoa faz, enfim. Então, tu teve isso, de ter essas referências? Aconteceu comigo, sim. Eu acredito que acontece com a grande maioria das pessoas, né? O fato de eu começar a fazer de maneira inconsciente algo naturalmente, assim, estava sendo feito. E quando eu comecei a estudar sobre aquilo, eu vi, velho, mas eu já faço isso, eu posso fazer melhor ainda, então. Existe alguém que faz? Como assim? E aí você começa a perceber que aquilo existe no mercado. Né? Que você nem sabia que existia. Isso. E aí, o que acontece, que aconteceu comigo? Eu passei por uma transição mesmo, assim, de pessoa, né? Nem tanto de trabalho. Quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, eu comecei sem identidade. Eu comecei testando, eu comecei sendo e acreditando em tudo que eu via naquela área, as minhas referências. E à medida que eu fui tomando posse daquilo que eu ensino, eu fui tomando posse de quem eu era, aí eu fui externando com a minha personalidade, com a minha maneira autêntica de falar, né? Porque muita coisa hoje eu olho para quem era a minha referência naquela época e não é mais hoje. Exatamente, muda. Eu já não concordo mais, eu já não... Enfim, nem sigo mais. Porque já não faz mais sentido. Porque hoje eu já entendo o que é meu, o que faz parte de mim e o que não faz. Mas isso é tão incrível. Isso é muito incrível, porque assim, ó, a clareza que a Júlia tá falando que hoje ela tem, essa clareza não veio da Júlia pensando no quarto, o que é o meu propósito, o que eu quero fazer. Não veio daí. Veio do movimento. A clareza que tu tem hoje veio do próprio movimento, do fazer sem saber todas as respostas, né? E é isso que trouxe clareza. E o que a Júlia falou, que eu quero expressar é que o seu trabalho, na verdade, é uma forma de expressar o que tem no seu coração, né? O que tem é a sua voz, é a sua essência. O seu trabalho é a forma de expressar para o mundo quem você é, e ao fazer isso você está contribuindo. Eu falei isso na primeira aula, né? Que eu acredito isso, que o mundo tem um propósito e nós temos um propósito individual. E a gente contribui para o propósito do mundo expressando quem a gente é. Eu sei que é meio filosófico, é bonito? Mas eu acredito realmente nisso. Tu acredita nessa forma? Quanto tu contribui para a vida das pessoas fazendo o que tu faz hoje? Com certeza. E assim, é o que você disse. Não veio da noite pro dia. Não veio sentada olhando e tentando descobrir meu propósito. Veio do meu movimento. Veio da minha realização. Veio de eu errar e acertar. Com medo mesmo, fazer conteúdo. Será que as pessoas vão... Será que tá certo? Será que as pessoas vão gostar? E aí você vai se apossando mesmo da sua personalidade. E aí você, de fato, começa a contribuir para o mundo. Hoje eu contribuo para o mundo, porque hoje eu coloco a Júlia, com as imperfeições dela, com os defeitos, com tudo. Mas é ela, sou eu contribuindo da minha forma. Entende? E aí é totalmente isso que você disse. Você contribui com o seu trabalho, seja ele qual for. Seja para empresário, seja numa empresa, enfim, seja qual for o trabalho. É a sua forma de agir para o universo. Você entrega e você recebe. Né? É uma troca. Tu que lida com microempresários, né? Tu lida com pessoas de empresas diferentes, né? Então isso é muito legal vindo de ti, porque todo mundo vai saber. A diferença que é um profissional, seja o dono da loja ou seja o atendente. Essa pessoa que ama o que faz, o como é diferente o atendimento, o como é diferente a entrega, o como é diferente o humor que aquela pessoa tá. Né? O quanto é importante. E pode ser, digamos, um atendente que já te atendeu super bem. Pode ser que aquele trabalho em si não seja algo que ele queira para a vida inteira. Mas o fato dele ter aquele tipo de comportamento ali
não é bom só para a empresa, é bom para ele está construindo dentro dele um comportamento. Isso serve para você que ainda não faz o que ama, o que mais importa é o como você faz, é o seu comportamento. Assim como tu tinha mesmo em outras áreas, né, Júlia? Mesmo trabalhando com outras coisas. É aquela questão do como você, como pessoa, quer contribuir, né? Independente do que você está fazendo, né? É o como você vai chegar para o outro. Porque é até melhor para você, se você entende que independente do que você está fazendo, você tem um papel e que aquela outra pessoa, ela tá ali porque precisa de você de alguma forma. Você é uma pessoa, independente do seu trabalho, independente do que seja, sabe? E, claro, que é maravilhoso quando você está trabalhando com algo que você sonhou, o seu propósito é surreal, não tem nem palavras. Só que você pode fazer do seu ambiente algo com amor, algo com prazer mesmo, sabe? Aqui no meu condomínio tem um porteiro que é o único, que ele é totalmente diferente. Você liga pra ele, ele conta música, ele canta música, ele conta história só pra avisar que o Uber chegou. Então você sabe que é uma pessoa que ama ajudar o outro, ama ser uma pessoa. Independente do que ela faça, né? Independente do que ela faz, eu acho isso tão importante. Não quer dizer que ele queira isso, não quer dizer que ele não tenha problemas, não é nada disso. Mas e isso é uma coisa importante para ti que fala sobre empresas. Quando a gente vai definir uma empresa, quando a gente vai falar sobre empresa, a gente fala sobre 3 pontos importantes, né? Que é a missão, a visão e os valores, né? Sim. E eu acredito nisso no nível pessoal. E quando a gente fala de missão, propósito, enfim, um conceito errado que as pessoas têm é que missão é uma meta a ser alcançada. E não é, né? A missão é algo que você vive hoje, é o seu código de honra, é a maneira como você vive hoje. Então, trazendo para o âmbito pessoal, não importa a área, o trabalho, se hoje ele está como porteiro ou se amanhã ele vai conseguir estar trabalhando com outra coisa. A missão ele já está vivendo, né? Isso que eu acho mais legal. Porque a sua missão você pode trabalhar em qualquer lugar. Por isso que tu, Júlia, tu teria sucesso fazendo o que tu quisesse. Eu falo, a tua escolha de trabalho é simplesmente por uma afinidade tua. Não quer dizer que é a única maneira de ter sucesso. Então, a importância de tu entender esse conceito de missão a missão você já vive independente do que você faça. Ou seja, você não tem uma desculpa para não dar o seu melhor, não importa o que você esteja fazendo agora. Porque você já pode ser essa pessoa, construir, entender a sua voz, sua identidade, independente do que você esteja fazendo. E isso é muito claro que você, possivelmente, que está assistindo, já está na sua missão sem ter percebido. Entendeu? Porque, por exemplo, antes de eu perceber que eu podia trabalhar com isso, que eu podia fazer isso que eu faço hoje, eu já fazia isso. Sem me dar conta. Eu fazia isso com amigos, eu fazia isso assistindo televisão, eu já fazia isso. Eu nasci vendendo, minha mãe disse que eu vendia com 8 anos de idade, então eu já fazia tudo o que eu faço hoje. Só que hoje eu tenho uma consciência de que eu sou boa nisso, de que eu posso ser melhor ainda nisso, que eu posso ajudar outras pessoas com isso. Então, se você parar e pensar, a sua missão, ela é sua, ela nasceu com você, ela tá aí. É só você se dar conta de não é algo que você tem que buscar externo, né? Tu só tem que conseguir expor. E eu me arrepiei quando tu falou, porque é exatamente isso. Quando tu olha para trás, é mais fácil juntar as peças quando a gente já tá vivendo. Eu sei o quanto é difícil enquanto a gente não se encontra. Mas tu consegue olhar para trás e dizer, cara, eu sempre fui assim. Sempre teve ali estampado, só que eu não conseguia ver por esses motivos que tu falou. Por não acreditar, por achar que tem pessoas melhores, por... Outra coisa que passa na nossa cabeça, né? Não pode ser tão fácil assim. Mas isso pra mim é tão simples. Não pode ser, tem que ser mais difícil. A minha mãe, a vida inteira, a minha mãe disse que eu nasci para ser vendedora. Ela fala isso. Quando eu tinha dificuldade de saber no que é que eu ia fazer vestibular, a minha mãe disse que eu tinha que trabalhar com vendas. E na hora, na minha cabeça, só vinha um vendedor atrás do balcão e eu dizia que eu não queria aquilo e que eu não ia... Referências, muito bom. Não, negócio de vendedor, você é doida? Não. E eu não via outra possibilidade de trabalhar com isso e eu não aceitava. Mas eu vivia isso, gente. Não tem um ano na minha vida que eu não tivesse alguma coisa para vender. É sério. Eu vendia Avon, eu vendia bolsa, eu vendia sapato, eu vendia caneta. O que você me desse, eu vendia. Quando eu precisasse de grana, eu não pensava assim, eu vou arranjar um emprego. Eu pensava assim, eu vou vender alguma coisa.
E era assim que foi minha vida inteira, entendeu? E eu não percebia. Eu vivia isso e não percebia. Quando eu parei, que eu comecei a olhar, eu disse, velho, existem outras pessoas, outra possibilidade de vender, existe... E eu faço isso, como assim? E aí entra a parte de expandir a tua realidade que eu falo. Porque o grande problema é assim, ó. Quando chega na parte de a gente escolher a nossa profissão, a gente é limitado, ó. Comigo foi exatamente assim. Eu tenho uma faculdade na minha cidade, que é uma faculdade maravilhosa e tal. Aí meu pai falou, ó, tá aqui os cursos, escolhe entre esses. E se não é entre os cursos, é entre as profissões das pessoas que tu conhece. Quem é que a gente conhece que faz o que a gente faz, Júlia? Ninguém. Então, como que você vai escolher algo que você não conhece? É impossível. Então, o teu movimento vai sendo até onde a tua visão vai, até onde esse teu repertório, essa tua realidade vai. E é por isso que é o movimento que vai te mostrando, né? Tu via vendedor como vendedor de loja. Aí, de repente, tu viu que podia ser online. E, de repente, tu viu que podia ser lançamento de coisas digitais, enfim, né? Isso é muito incrível. E aí, eu comecei a perceber que venda, ela é feita por qualquer pessoa. E que muita gente precisa aprender isso. E muita gente precisa entender que para vender, basta você conhecer o outro que tem um real desejo em ajudar. É isso que é venda. E hoje eu trabalho ensinando pessoas que têm negócios a se comunicarem de uma maneira mais assertiva com o cliente. Vendendo, se posicionando. Então, algo que eu sempre fiz de maneira natural, que já estava em mim, eu já vivia isso, sem ter noção. Então, não tá fora, não tá fora, tá dentro. E como é que tu percebeu assim, ó, por exemplo, quando a gente fala, quantas pessoas estão aqui e falam, poxa, eu também sempre fui muito vendedora, sempre vendi Avon, enfim, tenho essa tendência para vendas. Mas entre entender que tem uma afinidade com vendas e fazer o que tu faz, tem um pulo muito grande. Por isso que eu falo, isso aqui é uma junção de várias coisas que eram detalhes da Júlia. Isso. Então, como que foi para ti esse processo para chegar? E outra, isso não quer dizer que tu vai fazer exatamente essa coisa pro resto da vida. Isso é outra coisa que a gente tem que entender. Eu tenho certeza que eu não vou fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje pro resto da vida. Vai mudar muito. Vai evoluir, vai crescer, vai se desenvolver. Não é só isso. Não é agora a gente encontrou, né? Então, mas como é que foi esse processo pra ti? Esse processo, assim, de eu descobrir, eu vendo tudo e tal, pá. Até eu ser quem eu sou hoje, de fato, foi uma jornada. Pra você ter noção, eu comecei falando de outra coisa. Eu falava sobre produtividade. Então, eu não falava sobre venda. Não falava sobre atendimento. Nada disso. E como é que isso foi acontecendo? Gente, foi tão natural. À medida que eu ia falando, que eu ia vendo a dificuldade das pessoas, aí eu ia ensinando. Mas olha, para você vender isso para essa pessoa, você faz assim, assim, assim. E aí, quando eu fui vendo, já estava fazendo aquilo. Né? Mas, vê, se você parar e pensar, eu não vendo hoje, tipo, eu ensino outras pessoas como se posicionar através da venda, né? Como você vende melhor o seu produto e tal. Não é do mesmo jeito que eu achei que seria um dia. Não é porque eu já vendi Avon ou que eu já vendi bijuteria que eu vou ter uma loja. Eu não quero ter uma loja mais. Então, você tem que parar e entender o que realmente você quer. Eu sempre tive dificuldade porque eu achava que eu tinha que ter todo tipo de negócio do mundo. Porque eu gosto de bijuteria, eu gosto de roupa, eu gosto de sapato, então eu vou ter várias lojas. Eu pensava assim. Só que o que foi que eu fiz para resolver esse meu pensamento? Eu não preciso ter várias lojas. Hoje eu ensino várias lojas. Eu tenho vários negócios tendo o meu único negócio. Então, você tem que parar e começar a perceber aquilo que é seu, ou como você pode pegar aquilo que você tem facilidade e colocar na sua vida, né? Adaptar, criar uma nova forma mesmo, né? De fazer aquilo. E mesmo que você nunca tenha visto ninguém fazer, e se arriscar a fazer do seu jeito, e se comunicando, e começar a externar isso. Eu acho que quando a gente começa a entrar nesse movimento de botar para fora, você passa a se ouvir e você passa a visualizar se é realmente aquilo ou não. E não tenha medo de que se não for, você volta atrás e você vai para outro caminho. Exatamente. Então não esperar saber tudo para começar, porque você não vai saber. E ser adaptável é uma coisa muito importante, porque você tem que estar disposto você está começando algo hoje, talvez não seja isso para sempre. Quando eu sou a rainha de começar coisas novas, porque a minha vida inteira foi mudar. Eu achava que era e não era, enfim.
né? Então, é entender que você tem que se adaptar e você não pode deixar de agir por não saber todos os elementos. E uma coisa que é importante não é só o mudar, é estar atento a esses sinais, né? Atento ao teu comportamento, ao resultado que tu está promovendo, que as pessoas estão te dizendo, esse feedback, né? De começar a se entender. Sim, com certeza. Você tem que parar, porque assim, o problema é você ficar dando murro em ponta de faca, né? Tipo, você viu que aquilo não deu certo, aí você vai recomeçar. Só que aí você recomeça do mesmo jeito. E aí você vai de novo, aí você recomeça, você tem que estar atento ao que foi que não deu certo, porque nem tudo deu errado. Tem sempre um detalhezinho ou outro que você não tem afeição, não gostei muito disso, assim não serve pra mim. E aí você começa a fazer essa adaptação. Hoje eu ensino para as pessoas que eu era no passado. Os erros que eu cometi no passado dos meus negócios, porque eu não conseguia vender, porque eu era viciada em concorrência, tudo isso eu era. E eu aprendi na prática a maneira certa, juntando com o talento que eu já tinha de venda e comunicação. Porque eu não sabia tudo, eu fui aprendendo, quebrando a cara mesmo, e construindo eu, né? E com o que Tiane falou de mudança, quando eu comecei, eu não visualizei sair da internet. Você é a pessoa 100% digital. Hoje já não é mais assim. Sim. Hoje eu já estou com planejamento de ter um evento presencial e fazer coisas presenciais. E aí, então você está mudando mesmo, porque você muda o tempo todo. A gente está crescendo o tempo todo, né? Seus desejos, eles vão mudando. E você não pode ter vergonha de mudar. Porque senão você acaba fazendo dentro do seu negócio uma prisão também. Né? Tipo, é assim, tem que ser assim, e aí não. Ótimo. Então, assim, ó, para finalizar, qual é o recado que tu deixa hoje para quem tá vivendo esse momento, Júlia, que já sabe que não é isso que quer fazer, já sabe que tá infeliz na sua carreira, mas tá com esse medo de mudar, esse medo de será, e se eu fizer, se eu escolher e tiver errado, e se eu errar, e o que vão falar, enfim. Porque a gente já viveu isso também, né? Que conselho tu daria para essa pessoa que tá nesse momento assim? A primeira coisa que eu ia dizer é: tenha a Tiane como mentora. Eu não tive, mas você pode ter. Eu queria ter tido também. Tá? Primeira coisa. Fora isso, que já é muito bom, se coloque em movimento. Mesmo que você não saiba a direção, não espere o caminho inteiro estar ligado às luzes para você começar a andar. Porque senão, quando você dá o primeiro passo, já vai ser um caminho diferente do que você achou que seria. Porque as coisas estão mudando o tempo todo. A terceira coisa, se aceite como uma pessoa imperfeita. Porque se a gente se aceita como uma pessoa imperfeita, e as pessoas falam que a gente é imperfeita, a gente vai dizer, colega, eu já sabia. Eu falei sobre isso ontem, muito bom, muito bom. Eu já sabia disso, você não precisa me dizer, né? Então, você se aceita quem você é, e que você é uma pessoa em construção, que isso vai lhe ajudar muito. Agora sim, eu queria muito lhe dar uma fórmula mágica de como parar o medo, como ser uma pessoa destemida, mas isso não acontece, tá? Isso não sai nunca de você. O medo, ele é inerente ao ser humano. O que você pode fazer é ir com medo mesmo, que é o que a gente chama de coragem. A coragem é algo que você adquire, que você quer ter, para fazer mesmo quando suas pernas estão tremendo. Mesmo quando você não sabe se tem um abismo ou se tem uma estrada, né? E não tenha medo de se machucar, porque vai acontecer em algum momento. E quanto antes você estiver preparado para se levantar e seguir, melhor. A vida é um aprendizado, gente. Não tem como não errar, não, infelizmente. E os erros fazem parte, né? Eles Total. não deveriam estar. Como eu sei, eu também quebrei a empresa. E quanto isso foi um grande aprendizado, né? Foi talvez um dos maiores aprendizados. No fim, não chega a ser um erro. Ele se torna um aprendizado mesmo. E se eu tivesse parado, mas eu sou muito ruim, empreendedora. Mas eu não... É onde tu constrói teu caráter, na verdade. Porque é muito fácil ser otimista quando tudo dá certo. Tu tem a oportunidade de mostrar quem tu é quando tem problema. Ponto. Entende? Sim. Se não for isso, não tem nem filme. Eu falei, se não tiver vilão, não tem filme. Enfim, então faz parte, não é gostosinho. Dói, enfim, mas vai passar. Então use isso da melhor forma. Gente, eu poderia ficar o dia inteiro falando com a Júlia, porque a Júlia é maravilhosa. Se vocês não seguem ela, sigam, tá? Acompanhem. Talvez se você está entrando nesse movimento de querer empreender, enfim, vocês vão encontrar muito conteúdo lá com a Júlia. De verdade, Júlia, foi uma contribuição imensa. Que bom. Amei. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a essa galera que ficou aqui falante. Amei, queria ter lido tudo.
Gente, muito obrigada. Foi muito maravilhoso lembrar de tudo que eu passei até aqui, que às vezes a gente até esquece, né? A nossa jornada. Eu não sou perfeita, mas eu espero ter inspirado alguns de vocês a seguirem e com força, com fé, vai dar tudo certo. Faz a sua transição, tem Tiane como mentora. Se precisar de mim, eu tô aqui também. Depois que passar, você vai dizer, gente, por que eu não cheguei lá antes? Por que eu não fiz isso antes? Isso vai acontecer com você, como aconteceu comigo. É natural. Tá? Muito obrigada, tia. Amei. Obrigada, Júlia. Gratidão, gratidão. Beijo, Júlia. Tchau. Ai, gente, que demais. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. A Júlia é incrível. Mais uma vez, o quanto é importante a gente aprender com as histórias de outras pessoas, né? Se inspirar, ter referências e o quanto isso é importante. Mas, mais uma vez, lembrando, tá? Por mais que isso seja inspirador, eu acredito que existem processos, existem como a gente entender qual é o seu contexto, quais as melhores alternativas que você tem, quais são as perguntas que você deve fazer, quais são os exercícios que você pode fazer. Tudo isso que é mais técnico, eu vou passar para vocês na aula de hoje de noite, tá? O link para a aula é fechado só para quem está no grupo. No grupo eu vou mandar às 9 horas da noite, a gente tem a primeira aula. Vão ser 4 aulas, tá bem? Então, gente, muito obrigada. Quem quiser, quem tirou print, quem quiser postar, eu vou repostar vocês aqui nos stories. Obrigada por estarem aqui ao vivo para mais uma live, tá? Vai ficar salva, Kelly, vai estar lá no grupo. Entra lá no grupo que tem o link para o replay, tá? Um beijo, gente. Muito, muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê na live de amanhã e na aula de noite, tá? O link para o grupo tá lá no meu perfil, tá bem? Vamos lá. Obrigada, gente. Um beijo e a gente se vê de noite, tá? Tchau!